Perrengues na nossa máquina de costura é uma coisa super normal que acontece nas melhores famílias, mas alguns deles são bem básicos e é bem fácil da gente resolver por nossa conta em casa. Desde que eu comecei com os vídeos aqui no canal e também a participar mais de grupos de costura no Facebook, eu tenho visto muitas dúvidas de muitas pessoas com relação a alguns pequenos perrengues que a nossa máquina de costura tem. Certas coisas acontecem com todas as máquinas, acontecem mesmo nas melhores famílias e são coisas que dá pra gente resolver de uma forma bem simples. Alguns dias eu fiz uma pesquisa lá no meu grupo do Facebook, eu perguntei quais são os maiores perrengues que vocês já passaram com a sua máquina e eu selecionei algumas respostas que foram mais repetitivas para falar aqui com vocês quais são as soluções de alguns probleminhas que a nossa máquina de costura pode dar. O primeiro perrengue que muita gente falou e eu sempre vejo muita gente falando é que vai costurar e a linha fica toda embolada na parte de baixo, ou então faz alguns bolinhos de linha ali. E isso pode dar uma dor de cabeça danada porque a linha começa a embolar, a gente já pensa que é um problema na máquina, mas muitas vezes é uma coisa bem simples. Tudo que você precisa fazer é tirar toda a linha da máquina e também tirar a bobina e passar toda a linha de novo por todo o caminhozinho que a máquina tem, prestando bem atenção se está colocando a linha corretamente e também colocar a bobina de novo. A máquina só vai funcionar bem se a gente colocar a linha corretamente e também a bobina do modo certo, e a melhor forma de você descobrir isso é olhando o manual da sua máquina. Se a sua máquina é muito antiga ou você já perdeu o manual, procura aí na internet, coloca no Google o nome da sua máquina e manual na frente, que aí possivelmente você vai poder baixar o manual da sua máquina e entender direitinho qual é o caminho que a linha tem que passar pela máquina, porque colocando a linha corretamente, evita esses problemas da linha embolando na parte de baixo. Uma outra coisa que você pode ver também se a sua linha estiver embolando na parte de baixo, é se não tem fiapinhos ali ao redor de onde fica a bobina. Às vezes fica uma linhazinha presa ali onde a gente passa a linha da bobina, e isso pode fazer com que as coisas não funcionem direito e comecem a embolar também a parte de baixo. Uma outra resposta que teve lá também é que começa a costurar e a agulha fica parada, não sai do lugar. Quando eu li isso, eu consegui identificar alguns cenários aqui. O primeiro cenário é que você começa a costurar e a agulha entra dentro da caixa de bobina e não sai mais, ela fica travada. Isso geralmente acontece porque quando a máquina foi dar um impulso para começar a costurar, entrou tecido dentro do buraquinho que a agulha entra dentro da caixa de bobina, e isso faz com que forme um bolo ali de tecido, agulha, uma bagunça, e aí a agulha não sai do lugar. O que você tem que fazer é não insistir em costurar. Se aconteceu de embolar o tecido aí dentro desse buraquinho, para a costura, tira o tecido com calma para não quebrar nenhuma pecinha, e aí pode começar a costurar de novo que a agulha vai funcionar. A segunda situação já não é a agulha não sair do lugar, e sim o tecido não desliza. Mesmo porque a agulha não vai sair do lugar, a única coisa que ela vai fazer vai ser descer e subir pela alavanquinha lá da máquina. O que pode acontecer quando o tecido não desliza é que tem algum problema nos dentinhos da sua máquina. Esses dentinhos são responsáveis por fazer o tecido andar, e se o tecido não está andando, você pode ver se tem algum problema com os dentinhos, se quebrou alguma coisa ali, ou simplesmente pode ser alguma sujeirinha acumulada. À medida que a gente vai costurando, acumula algumas lãzinhas aqui debaixo dessa peça que rodeia os dentinhos, e isso faz com que essa pecinha levanta e ela acaba ficando na mesma altura dos dentinhos, que não vão funcionar da forma como deve, porque os dentinhos eles têm que ficar mais altos para eles pegarem no tecido e empurrando ele para frente. Se ele estiver na mesma altura dessa chapinha que fica ao lado deles, aí eles não vão funcionar e o seu tecido não vai sair do lugar. Se o seu problema for esse aí, nada que uma boa limpeza não vai resolver. Uma outra situação é que a agulha pode não estar mexendo de jeito nenhum mesmo, e isso aí, via de regra, acontece porque o seu mecanismo ali de colocar a bobina está acionado. Quando a gente vai encher a bobina na máquina, geralmente ela tem essa opção de travar a agulha, então pode ser que aconteceu ali por acidente, que você acabou travando e não percebeu. Então dá uma olhadinha, se a agulha não estiver subindo e descendo, pode ser isso que aconteceu. Um outro problema que as pessoas responderam é falha nos pontos na hora de costurar, que é a mesma coisa de os pontos ficarem pulando, que também é a mesma coisa de a máquina não tá puxando a linha da bobina. Isso geralmente, gente, é problema na agulha, por incrível que pareça. Às vezes a agulha não tá colocada corretamente, você tem que conferir se a agulha foi colocada de modo certo, a parte reta da agulha fica para trás, a parte redondinha da agulha fica para frente. Pode ser também que a agulha está muito alta, então você pode desparafusar e tentar abaixar um pouquinho a agulha
abaixa só um pouquinho, né, pra ela não ficar solta. Pode ser também que a sua agulha seja torta ou então cega. A solução aqui seria trocar a agulha, mas se você tiver com alguma urgência e o problema for que a agulha não tá afiada, você pode tirar ela da máquina e ir passando a pontinha dela por dentro de um copo de vidro, porque isso faz com que ela afie um pouquinho e pode salvar a sua vida aí. Mas o problema, como eu falei, pode ser na agulha incorreta, o tipo de agulha. Para tecidos mais grossos, a gente tem que usar uma agulha de numeração maior, e para tecidos mais finos tem que ser uma agulha de numeração menor. E como eu já falei no vídeo de como costurar malha na máquina doméstica, para costurar malha você tem que usar uma agulha bico de ouro bem fininha, de preferência número 11, porque se não for essa agulha bem específica, os seus pontos vão pular também, e isso é um típico exemplo de quando a máquina começa a pular os pontos ou então não puxa a linha de baixo, a linha da bobina. Um outro problema que pode acontecer são os pontos ficarem frouxos. E quando os pontos ficam frouxos, isso é um problema na escolha da tensão do ponto. Isso aí você tem que ajustar, e se você não souber, mais uma vez, olhe no manual da sua máquina, porque para cada tecido a gente tem que regular a máquina na tensão certa. Para tecidos mais grossos, os pontos têm que ser mais apertados, então a gente coloca uma tensão mais alta, e para tecidos finos, a gente coloca uma tensão mais baixa, que é para os pontos não apertarem e não dar aquele efeito repuxado no tecido. Um outro perrengue que vocês responderam lá, que não chega a ser tão grave, mas estressa um pouquinho na hora de costurar, é a linha ficar saindo toda hora da agulha. Isso aí você pode conferir se a tensão também não está muito apertada para estar tensionando tanto essa linha, ou então é questão de prática mesmo na hora de costurar, que toda vez antes de começar a costurar a gente tem que girar ali o volante um pouquinho, puxar mais a linha para ela ficar mais ou menos do tamanho de um palmo, para que a gente comece a costurar e ela assim não saia da agulha. Esses então foram alguns perrengues que a gente pode encontrar usando a nossa máquina de costura. Eu sei que tem vários outros. Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem que eu faça uma parte 2 desse vídeo, deixe aqui nos comentários. De qualquer forma, como eu falei pra vocês, o manual da máquina é muito importante. Ele pode ser o seu melhor amigo aí nas horas dos perrengues, então tenha sempre o manual em mãos para você conferir se não tem nada errado na hora de colocar a linha, na hora de colocar a bobina e na hora de escolher a agulha para sua máquina. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que estejam aqui nos próximos vídeos. Um beijo e até logo!